Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Player 2 e hoje a gente vai estar falando sobre a série mais bem avaliada de acordo com o site IMDb, o International Movie Database. Sim, hoje a gente vai estar falando sobre Chernobyl. Queria esclarecer que o intuito dessa nossa série sobre minisséries é estar indicando e avaliando aquelas histórias que tenham começo, meio e fim, sem ter horas e horas e horas de produção, mas que ao mesmo tempo consigam trazer pra gente histórias impactantes e emocionantes. Então se você tem alguma série ou alguma minissérie que você queira ver aqui no nosso canal, deixa nos comentários abaixo que a gente com certeza vai estar falando deles depois, tá bom? Hoje a gente vai começar falando sobre Chernobyl, essa minissérie de 5 episódios que foi produzida pela HBO. Claro que a série foi baseada nos acontecimentos reais de uma usina nuclear da Ucrânia, que explodiu em 1986. Quando eu digo que a história foi baseada em fatos reais, eu preciso deixar claro que a série tem alguns momentos que foram criados ou até mesmo romantizados pelos produtores, mas que mesmo assim se mantém fiel à narrativa dos eventos daquela época. Vale destacar que até mesmo os críticos russos ficaram impressionados com a atenção aos detalhes da história e ressaltaram que a grande maioria deles passaria desapercebida pela população ocidental. Claro que dito isto, eles encontraram alguns defeitos, como por exemplo a maneira em que os soldados soviéticos seguravam as armas. Não que isso seja um grande problema e não que desmoralize a série, mas só para dizer também que a série não é 100% impecável. Para os mais velhos que acompanharam a chamada Guerra Fria, sabe como em histórias de modo geral, mas também em filmes e séries, toda a caracterização dos soviéticos era muito caricata, sempre tentando mostrá-lo como vilões ou pessoas alheias aos conceitos morais do Ocidente. Essa série, por esse ponto de vista, já se mostra diferente. A série se utilizou de um princípio maravilhoso para explicar os eventos, inclusive deixando a grande explicação sobre como o problema ocorreu para o último episódio da série, enquanto os primeiros giravam em torno dos acontecimentos pós a explosão. De maneira muito sutil, a série te deixa com uma sensação claustrofóbica e de maneira desesperadora. Você vê certos momentos que com certeza resultarão em morte e te fazem prender a respiração ou até mesmo se imaginar diante de tamanho flagelo. O primeiro episódio gira em torno da seguinte pergunta: como pode um reator desse tipo explodir? Você não precisa ter mestrado em física nuclear para entender a complexidade dessa pergunta. O telespectador subentende que a explosão de um reator é quase impossível. Mesmo no final da série, a gente fica sabendo que houve vários fatores externos e internos que coincidiram para causar esse incidente. Mas em circunstâncias normais, isso não aconteceria. Era como se alguém nos dias de hoje chegasse para você e falasse o seguinte: olha, eu consigo respirar embaixo d'água. Você sabe que isso é impossível. Ou então alguém chegar para você e falar assim: olha, eu vou jogar uma bola aqui na direção do chão, mas em vez de ir para o chão, ela vai subir para o teto. É impossível, é uma complexidade quase impossível. Você não precisa saber das regras da física, você não precisa saber como que a gravidade funciona para saber que a gravidade está lá. Você não precisa saber de biologia para entender que é impossível respirar embaixo d'água. Então imagina que toda essa discussão não está sendo entre pessoas leigas como nós, mas está sendo entre cientistas que trabalham numa usina nuclear. Eles estão tentando dizer o seguinte: olha, explodiu. Eles vão falar assim: mas como que explodiu? Não tem como esse negócio ter explodido. Como era de se esperar, o governo soviético tentou abafar o caso, a princípio por não imaginar a gravidade da situação, mas depois por ter o seu orgulho ferido a ponto de não admitir tamanho desastre. Já no segundo episódio, começamos a girar em torno da seguinte questão: será esse o maior desastre de todos os tempos? Eu sei que muita gente acredita que o desastre nuclear em 2011 em Fukushima foi muito maior do que o de Chernobyl, mas a gente também sabe que todas as medidas utilizadas para conter aquele desastre foram muito mais eficazes e muito mais rápidos do que aconteceu em Chernobyl. Então pode até ser que proporcionalmente tenha sido um pouco diferente, mas a gente também sabe que as medidas tomadas foram muito mais rápidas e eficazes do que aconteceu em Chernobyl.
Mas de volta em 1986, a pergunta era essa: será esse o maior desastre de todos os tempos? Então a gente tem um dos personagens principais, Valery Legasov, tentando explicar o tamanho dos problemas que eles tinham em mãos, sabendo que a radiação em torno deles já era o suficiente para condená-los à morte em poucos anos. A preocupação era tentar conter o desastre para que os outros reatores não explodissem. E hoje, mais de 30 anos depois do acidente, a gente já sabe o quão grave foi isso e o quanto isso afetou as áreas ao redor da explosão. Imagina se os outros 3 reatores tivessem explodido também. Eu acredito que uma boa parte da Europa teria sido afetada por conta disso, e talvez até a distribuição geopolítica que a gente conhece hoje em dia fosse um pouco diferente caso tudo isso tivesse acontecido. Uma das cenas mais marcantes da série é quando 3 voluntários decidem entrar dentro da usina em um dos seus piores momentos para poder drenar a água e evitar uma nova explosão. Quando eles chegam lá, sem conseguir se comunicar entre eles, eles ainda perdem a luz. Eu consegui voltar a respirar vendo essa cena a hora que a série acabou. Na hora que o episódio acabou, eu voltei a respirar, porque eu prendi a minha respiração o tempo todo enquanto eu tava vendo esses 3 caras indo lá tentando salvar a humanidade de um pior acontecimento. O resto da série segue as seguintes histórias: Legasov e Sherbina tentando conter o máximo possível da radiação e evitar futuras explosões na usina. Komiuk tenta descobrir de fato o que aconteceu para ter causado a explosão, e alguns outros atores mostram as consequências do cerco colocado nas cidades próximas. Legasov e Sherbina tentam cobrir o núcleo exposto com material de proteção que estava no teto da fábrica, uma operação que contou com mais de 7.000 homens revezando em turnos para jogar os destroços do telhado para o centro da explosão. Ao mesmo tempo, a gente tinha mineradores cavando túneis embaixo do núcleo para tentar aliviar a pressão que estava sendo criada, e também criando um perímetro de contenção ao redor da usina. E como isso continua impactando as cidades e os locais próximos nos dias de hoje. Um dos elementos mais perigosos que tinha, o iodo 131, já se decompôs, ele decaiu e não está mais presente no ar, mas vários outros elementos químicos ainda estão presentes. Ainda existem planos para proteção e contenção da usina, como por exemplo o telhado, que foi finalizado nesse ano. É uma espécie de armazém colocado em volta da usina para conter a radiação. A expectativa desse projeto, que custou mais de 1,5 bilhões de euros, é que dure por pelo menos mais 100 anos, quando se espera ter tornado o ambiente muito mais seguro para a vida humana. De volta à série, Komiuk investigou e descobriu que havia uma falha no sistema, pois apesar de todos os esforços para manter os núcleos a salvo, as hastes de contenção eram feitas de um material que reagiria com o núcleo em algumas situações. Conforme é explicado no último episódio, os testes feitos no núcleo, acrescido com a inexperiência humana, a soberba da direção e a negligência da direção da usina, principalmente com a tentativa nacional de construir essas usinas com um material mais barato, culminaram num evento trágico. Pessoas morreram imediatamente pela radiação, enquanto as mais sortudas desenvolveram câncer. Claro, ainda existem pessoas vivas hoje que sobreviveram a tudo isso, mas com certeza foi porque estavam de uma certa maneira protegidas durante os primeiros momentos do evento e depois foram evacuadas logo na sequência. Apesar de ser difícil de contar com o número de mortos, uma vez que na época muitos deles foram dados como mortos por câncer ou por incêndio, ou simplesmente não foram registrados, temendo repercussões internacionais. A própria HBO estima que o número dos mortos possa passar a 93 mil pessoas. Gente, isso é uma tragédia sem tamanho, né? A gente está dizendo assim que as pessoas que foram afetadas imediatamente de maneira mais direta, elas morreram na hora. Na série a gente vê as pessoas praticamente se decompondo, ainda vivas. E as mais sortudas tiveram câncer e não sobreviveram muito tempo depois disso.
Lógico, né, assim, apesar de como eu acabei de falar, a gente teve algumas pessoas que sobreviveram a tudo isso, mas com certeza elas foram afetadas de alguma maneira. A gente pode ser que não tenha tido grandes sequelas agora, mas com o passar dos anos, a gente talvez veja, né, alguns efeitos colaterais aparecendo. Mas dizer que teve 93 mil mortos por conta dessa sequência de erros que cometeram, meu, isso é pesado. É horrível. E se na época a União Soviética tinha 16 desses núcleos esparramados pelo seu território e todos esses explodissem como aquele, talvez a gente possa estar falando de um extermínio por radiação na Europa, Ásia, Oriente Médio e até mesmo o norte da África. Se nos dias de hoje a gente fica chocado quando a gente ouve alguma história sobre um atentado terrorista que algumas centenas de pessoas morreram, imagina você sendo um cientista na época olhando aquele incidente e falando assim, todo mundo vai morrer. Imagina o que se passava, né, na cabeça de uma pessoa dessas diante de tudo isso. Ainda mais sabendo que existia a possibilidade desse mesmo tipo de situação ocorrer com outros núcleos. A série entregou uma história coesa, cheia de emoções e calafrios. Descreveu super bem um dos capítulos mais negros da história recente da humanidade. E retratou muito bem a mentalidade de um governo totalitário. Eu recomendo essa série para todo mundo que não assistiu. Não é uma série longa, vale muito a pena ver esses episódios. Eu mesmo pretendo assistir eles de novo, mas não agora, porque agora tem outras séries para estar assistindo. E antes da gente continuar esse vídeo, se você tá gostando de tudo que você viu até agora, deixa seu joinha aqui pra gente, que eu vou saber que você tá gostando desse tipo de análise. E se eu também deixei de falar algum dos seus momentos favoritos dessa série, escreve aqui pra gente nos comentários que a gente fala a respeito. Mudando um pouco de assunto para falar de coisas mais leves, a gente daqui 2 semanas vai estar fazendo um novo episódio dessa série e a gente vai estar falando dessa vez de um outro assunto. A gente vai estar deixando a Ucrânia de 1986 para lá e a gente vai para os Estados Unidos em 1960. A série 11/22/63, sim, esse é o nome da série, foi produzida pela Hulu, uma das concorrentes da Netflix, em 2016. Que é baseada num livro famoso do Stephen King. Caso você não conheça Stephen King, ele é o criador de livros que viraram filmes, como por exemplo A Espera de um Milagre, It, A Coisa, O Iluminado e outros. Essa série é dirigida por J.J. Abrams, o produtor de Lost, e foi estrelado pelo James Franco, que estreou também em Homem-Aranha, O Mágico de Oz e O Planeta dos Macacos, A Origem. Só com essa turma de peso você já consegue entender por que essa série vendeu tanto e foi tão bem premiada. Essa série fala sobre a história de Jake, um professor de inglês que descobriu um portal que sempre levava ele de volta ao ano de 1960. E influenciado por um amigo, ele decide ficar lá para prevenir o assassinato do presidente John F. Kennedy em 22 de novembro de 1963. 22 de novembro de 1963. Vale lembrar que nos Estados Unidos eles invertem nas datas o mês e o ano, então aí você tem o nome da série. Novembro 22 de 1963. 11/22/63. Mas nesse meio tempo, ele precisa se adaptar a uma década diferente, bem como sobreviver ao passado que sempre tenta impedi-lo de cumprir a sua missão. Nesse meio tempo, ele desenvolve relacionamentos que transformam sua vida. Se você é uma das pessoas que gostam desse tipo de histórias que envolvam suspense, ação policial, investigação, ficção científica, viagem no tempo, ótimo, essa série ela é pra você. Mas se você também é uma das pessoas que não gosta disso e prefere um drama ou um romance, aqui fica a minha dica. Essa série é principalmente desenhada para você. Para mim é uma das minhas séries favoritas, acho que uma das melhores séries de todos os tempos que eu assisti. Já assisti diversas vezes, eu simplesmente sou apaixonado por essa série, então eu vou estar colocando muito dessa paixão no meu próximo vídeo. Procure essa série nos serviços de streaming que você assina, Netflix, Amazon Prime, Stan
de repente até o próprio YouTube já vai ter essa série, ou tem outros sites na internet que você consegue assistir. São apenas 8 episódios. Os primeiros eles são um pouquinho longos, aí eles têm aí por volta de 1 hora e pouco de duração, mas depois ele cai de volta para a média de 50 minutos. E daqui 2 semanas a gente vai estar falando sobre esse seriado. Então tenha certeza que você já se inscreveu e deixou o sininho ligado para não perder o vídeo assim que ele estiver no ar. Enquanto você espera esse novo vídeo, você pode estar clicando aqui para ver todas as últimas notícias sobre o filme do Homem-Aranha, ou você pode estar clicando aqui para você estar assistindo as últimas novidades sobre o Batman, Toy Story e Homens de Preto. Beleza? Vejo vocês na próxima, galera!